É um privilégio, Senhor, nesta manhã estar na Tua casa. Nós colocamos nas Tuas mãos as programações da nossa igreja, para que o Senhor nos guie e nos abençoe em cada uma delas. E agora, Senhor, nós oramos pela Tua graça, pela ação do Teu Espírito na nossa mente, nos nossos afetos, para acolhermos, Senhor, a verdade da Escritura. Supera, Senhor, as nossas debilidades, as minhas limitações, e que o Teu Santo Espírito, Senhor, seja o ente santo que vai nos abençoar com o conhecimento de Deus através da Escritura. Pedimos essas coisas todas no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu quero já lhes convidar para o texto sagrado, Gênesis capítulo 39, a partir do verso 20. Vamos abrir a Sagrada Escritura. Nos domingos pela manhã, nós temos trabalhado com os irmãos uma série de mensagens em torno da vida de José do Egito. Na última semana, nós vimos a sua trajetória na casa de Potifar. Nós observamos o jovem hebreu se tornando mordomo de todos os bens do capitão da guarda de Faraó. E naquela ocasião, ou naquela estação de prosperidade, a integridade de José foi testada. A mulher de Potifar procurou de diversas maneiras e artimanhas seduzi-lo. Nós vimos a luta dele contra o pecado, tendo que enfrentar o assédio quase que diário daquela mulher, e o ponto alto da tentação quando ela procurou agarrá-lo à força e ele teve de fugir para evitar o pecado. Nós vimos a integridade desse jovem, mas ao mesmo tempo o alto preço que ele pagou por conta da sua correção diante de Deus. Ele foi caluniado e nós vimos o final da história, ele chegando ao cárcere, perdendo todas as coisas, tendo as suas vestes mais uma vez rasgadas, né? As vestes que eram o símbolo da sua posição. É como se José estivesse, através daquele gesto, comunicando que ele estava disposto a perder tudo, só não a sua comunhão com o Senhor. Hoje nós vamos dar continuidade, acompanhando esse servo de Deus em mais um capítulo da sua história tão fascinante. Nós vamos observar como Deus o usou para interpretar o sonho de dois homens que estavam ligados diretamente a Faraó. E esse acontecimento vai pavimentar o caminho que no futuro colocará José diante do homem mais poderoso do mundo. Então nós vamos ver como isso aconteceu. O tema da nossa mensagem é bem simples: no calabouço. E nós vamos começar, irmãos, a leitura do capítulo 39, verso 20. Nós vamos lendo o texto e parando e fazendo aqui algumas observações. Os irmãos vão ver que do capítulo 39, do verso 20 até o fim do capítulo, nós temos José na nova condição dele, na condição de encarcerado. E vocês vão perceber que há certas coisas que mudaram e outras que permanecem do mesmo jeito. Vamos ler o texto. A palavra do Senhor diz assim: E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. O Senhor, porém, era com José e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Irmãos, nessa primeira cena, eu disse para vocês que há mudanças e continuidades. O que foi que mudou? Em primeiro lugar, mudou o ambiente. Ele saiu da casa de Potifar, para onde ele foi residir, e agora ele está na prisão. Agora, não era qualquer prisão que José estava. José estava numa espécie de prisão de políticos. A gente vê isso no versículo 20,
quando fala que ele foi lançado no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Então não era qualquer prisão, era uma prisão de pessoas que estavam ligados ao rei, que de alguma maneira representaram ou representavam algum tipo de ameaça à pessoa do faraó. Então José foi colocado nesse ambiente. Então essa foi a primeira mudança, a mudança de ambiente. Mas há também uma mudança de circunstância. Enquanto ele estava na casa de Potifar, ele estava não só na posição de um mordomo, mas estava desfrutando de todas as benesses daquela posição. Mas aqui nós entendemos que ele passa um primeiro momento sendo torturado. Nós não temos essa informação nesse texto aqui, essa informação está no Salmo 105, versículo 17. Queria que os irmãos fossem até lá, por favor, deixando aí o texto de Gênesis marcado, mas no Salmo 105, versículo 17, o salmista, inspirado pelo Espírito Santo, ele acrescenta um detalhe que não está na narrativa de Moisés. Então eu estou lendo o Salmo 105, versículo 17 e 18. Aqui nós temos um detalhe que compõe a narrativa de Gênesis. Nós lemos o seguinte, Salmo 105, 17. Adiante deles enviou um homem, José, vendido como escravo, cujos pés apertaram com grilhões e a quem puseram em ferros, até cumprir-se a profecia a respeito dele e tê-lo provado a palavra do Senhor. E aí o texto diz que o rei mandou soltá-lo, isso é o que a gente vai ver mais para frente. Mas os irmãos estão vendo que ele foi jogado numa masmorra e ele passou algum tempo acorrentado. Então ele foi preso com grilhões nas suas mãos e nos seus pés. Então ele foi tratado como uma espécie de um preso de alta complexidade, de alguém que poderia causar muito dano à nobreza egípcia. Então é importante, irmãos, essa observação, porque a natureza resumida da narrativa pode dar a impressão de que tão logo José chegou lá naquela prisão, ele já foi elevado a uma posição de destaque, logo ali ele estava como uma espécie de chefe dos demais presos. Mas não foi assim. Você deve imaginar uma progressão lenta, ele chegando tratado como um qualquer, como um bandido muito perigoso, sendo torturado durante algum tempo, ficando preso em correntes, até que Deus foi mudando a situação dele aos poucos. Então essas são as transformações que José enfrenta nessa nova condição. Agora, irmãos, o que não mudou, tá? O que não mudou é tão importante quanto aquelas coisas que mudaram. Primeiro, não mudou o patrão de José. O patrão de José é o mesmo. O mesmo senhor dele continua a ser Potifar. Só para vocês entenderem isso, no verso 20, nós lemos assim: e o senhor de José o tomou e o lançou no cárcere. Então o senhor de José, todos vocês sabem, Potifar, capitão da guarda egípcio. Mas no capítulo 40, verso 3, nós lemos assim: e mandou detê-los na casa do comandante da guarda, no cárcere onde José estava preso. Então vocês estão vendo que o cárcere onde José estava preso ficava na casa de Potifar. Então isso era muito comum, na antiguidade havia a casa de um nobre na parte de cima e no subsolo tinha uma masmorra onde ficavam presos. Então ele ainda está na casa de Potifar, mas ele está lá na prisão que ficava na casa daquele homem. E no versículo 4 diz que o comandante da guarda, que é o mesmo Potifar, pô-los a cargo de José para que o servissem. Então ele ainda está na casa de Potifar, ele ainda está debaixo do domínio daquele senhor. Aqui, irmãos, reforça um pouco mais daquela dúvida que eu falei com vocês semana passada, até que ponto mesmo Potifar acreditou naquela denúncia da mulher dele, porque não era uma coisa tão comum ele ainda manter José naquela posição, e ele mesmo concordar que José galgasse importância dentro daquele ambiente. Isso reforça em mim que aquele homem, ele não tinha tanta confiança
confiança assim na moralidade da sua esposa. Então isso não mudou, ele continua com o mesmo patrão, ele está ainda no mesmo terreno de onde ele estava anteriormente, só que a sua condição é completamente diferente. Isso não mudou. O que não mudou também, não mudou a postura de José. Isso, irmãos, é uma das coisas que chama muito a atenção na narrativa. Ele prosseguia sendo um jovem trabalhador, ele continuava desenvolvendo os dons que Deus lhe dera, especialmente o dom da presidência, que os sinais desse dom já apareceram quando ele trabalhava lá na casa do seu pai, e esse dom vai se desenvolvendo até ele se tornar o homem de importância no Império Egípcio. Então vocês devem imaginar ele um jovem dinâmico, trabalhando, organizando, melhorando o funcionamento de todas as coisas. Foi assim na casa do seu pai, foi assim na casa de Potifar e vai ser futuramente quando ele se tornar príncipe do Egito. É uma coisa, irmãos, que chama muito a atenção. Ele está sempre servindo, ele é sempre proativo, ele está sempre abençoando as pessoas. Isso não mudou. E o mais importante, a permanência mais importante, é o favor de Deus. O verso 21, a primeira frase, o Senhor, porém, era com José. Isso não mudou. Então, havia uma bênção, irmãos, havia uma graça, um favor divino que acompanhava esse jovem. Essa frase, ela se tornou uma espécie de refrão. Quando diz assim, o Senhor era com José, o que está embutido nessa frase? Está embutida a ideia de que Deus estava abençoando ele. Deus estava confortando o coração dele diante de tantas injustiças que ele vinha padecendo ao longo da sua vida. E Deus também estava, irmãos, capacitando ele para que ele cumprisse a sua missão. Então, isso é o significado dessa frase, que se tornou o refrão da sua história. O Senhor era com José. E nesse caso aqui, em particular, o favor de Deus na vida de José vem na manifestação de uma forte simpatia do carcereiro por ele. Então, Deus colocou um afeto no coração daquele homem, ele entregou a gestão de toda a prisão nas mãos de José, aquele homem reconhecendo, um homem pagão, a semelhança de Potifar, como falamos domingo passado, reconhecendo que aquele jovem hebreu distinto tinha uma bênção, tinha uma graça, tinha um poder divino que acompanhava ele, que abençoava todas as coisas que ele tocava. Então, isso não mudou. Isso é o final do capítulo 39. Agora nós entramos no capítulo 40. A primeira cena do capítulo 40 vai do verso 1 ao verso 8. E nessa cena nós conhecemos os novos companheiros de prisão de José. Vamos ler a passagem. Passadas estas coisas, aconteceu que o mordomo do rei do Egito e o padeiro ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. Indignou-se Faraó contra os seus dois oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe. E mandou detê-los na casa do comandante da guarda, no cárcere onde José estava preso. O comandante da guarda pô-los a cargo de José para que o servisse. E por algum tempo estiveram na prisão. E ambos sonharam, cada um seu sonho, na mesma noite. Cada sonho com a sua própria significação, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que se achavam encarcerados. Vindo José pela manhã, viu-os, e eis que estavam turbados. Então perguntou aos oficiais de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa de seu senhor: por que tendes hoje triste o semblante? Eles responderam: tivemos um sonho, e não há quem o possa interpretar. Disse-lhe José: porventura não pertencem a Deus as interpretações? Contai-me o sonho. Irmãos, notem que a primeira frase do verso 40 inclui aqui um lapso de tempo. Ele diz, passadas essas coisas. Então, passadas essas coisas, entenda-se todos os acontecimentos do capítulo 39, aquele problema envolvendo a mulher de Potifar, aquele primeiro momento em que José está quase sob tortura na prisão. Então, passados essas coisas. Nós não sabemos quanto tempo está embutido nessa frase.
A maioria dos comentaristas acredita que nós temos cerca de 13 anos aqui. Fazia já 13 anos desde que ele tinha sido vendido como escravo pelos seus irmãos. Então, se ele foi vendido ali por volta de 17 anos de idade, você já pode imaginar ele um homem maduro, já um homem experimentado na sua vida. O texto dá conta de dois homens íntimos da convivência de Faraó, dois homens que eram nobres da corte, eles ocupavam cargos oficiais. Quando você ler aqui a respeito do copeiro e do padeiro, você não deve imaginar mais ou menos como nós temos hoje a figura de um padeiro, um homem que está lá escondido quase de frente do forno da padaria, trabalhando todo o tempo lá, e aquele copeiro, né, dos filmes de gente rica que normalmente a gente assiste. Não é essa imagem, são oficiais de Faraó. Eram nobres, pessoas importantes. Eles funcionavam como espécie de conselheiros do rei. Lembra da figura de Neemias como copeiro? Então é aquela figura de nobreza, aquela figura de importância dentro do reino. Então o copeiro-chefe, no caso, ele era responsável por preparar a bebida do faraó na frente dele. Isso era um costume muito comum nas grandes monarquias antigas. Era uma forma de garantir que o rei não seria envenenado, que não iam colocar alguma coisa suspeita na sua bebida. Então era tudo preparado na frente dele. E o padeiro também, ele era o responsável direto por toda a alimentação que chegava ao rei, né? Tem registros arqueológicos, irmãos, que falam de mais de 50 tipos de assados diferentes que um faraó experimentava, né, ao longo do seu governo. Então era muita refeição e havia uma pessoa especialmente separada para isso, que tomava conta de todo o processo para garantir que a comida era a melhor possível. E o texto diz que ambos ofenderam o rei. A palavra ofender aqui traz a ideia de pecado. Eles cometeram uma falta grave contra o rei. Infelizmente, o texto não explicita a natureza dessa ofensa. Pessoalmente, eu fico muito curioso, né, quando eu leio essas coisas, né? O que foi que esses homens fizeram contra o faraó? Mas o fato, irmãos, é que foi algo muito grave, que gerou ira. No verso 2 fala, indignou-se Faraó. Então ele ficou profundamente irado contra esses dois homens e mandou prendê-los. Então eles agiram de alguma maneira que representou risco, vergonha, constrangimento, problema para Faraó. Alguma coisa muito grave ocorreu que fez com que esses homens fossem então mandados para a prisão. E ao chegar lá, são colocados nas mãos de Potifar, e Potifar coloca sob os cuidados de José. Aqui vocês já estão vendo, né, irmãos, os traçados da providência divina, organizando todas as coisas. É maravilhoso contemplar a mão de Deus nessa história. O texto diz que os dois sonharam, e eles ficaram profundamente perturbados com o sonho. Havia certas semelhanças e diferenças no sonho de cada um deles, mas de alguma maneira eles entenderam que aquele sonho dizia respeito ao futuro deles, a decisão que Faraó iria tomar, decisão definitiva quanto à sorte deles. Uma coisa, irmãos, que chama a atenção novamente é o caráter de José, ao notar que aqueles homens estavam com um semblante pesado. Nós lemos isso, que José olhou no rosto deles e percebeu que eles estavam abatidos. Isso aqui chama a atenção a respeito do caráter de José, porque, irmãos, mostra que ele era um sujeito que não vivia consumido pela amargura. Pessoas amarguradas normalmente não dão atenção ao sofrimento dos outros. Pessoas amarguradas, normalmente, elas tratam o seu próprio sofrimento como sendo a expressão máxima da dor. E por eles viverem consumidos e olhando sempre para a sua própria miséria interior, eles não conseguem olhar para aqueles que estão sofrendo. Então, se José fosse uma pessoa amargurada, você deveria imaginar ele fazendo mais ou menos assim. Vocês estão tristes? Ah, vocês não sabem o que é tristeza. Tristeza, meu filho, é a minha história. Minha história é tristeza. Vou contar para vocês
desde a juventude, as covardias que eu sofri quando eu estava na casa do meu pai ainda. E ali ele ia derramar toda a sua amargura e falar de todas as suas... Gente amargurada vive assim. Mas José não é desse jeito. Ele para, ele nota aqueles homens, ele senta, ele quer entender o que está acontecendo com aqueles homens. Então isso mostra, irmãos, que ele era uma pessoa sensível à dor dos outros e ele não vivia naquela eterna autocomiseração como se ele fosse o maior sofredor da história da humanidade. Na verdade, ele vê naquela situação daqueles homens uma oportunidade de honrar o Senhor. Eu acho muito bonito, irmãos, essa frase do verso 8, quando diz assim, eles responderam, tivemos um sonho e não há quem o possa interpretar. Disse-lhe José, olha que frase bonita, não pertencem a Deus as interpretações? Então, veja, aqui, irmãos, a gente vê o coração dele, a gente vê a piedade dele, a gente vê a cautela dele, ele não está querendo chamar a atenção para si, ele não está querendo promover-se, ele simplesmente quer colocar o nome de Deus em evidência. O Deus a quem eu sirvo, o Deus a quem eu conheço, Ele sonda o que acontece, Ele dá sonhos, Ele dá capacidade de interpretar. Então aqui a gente vê que ele continua fiel a Deus, que ele continua amando a Deus, que ele continua andando na presença do Senhor, que ele prossegue, irmãos, crescendo em piedade, apesar de tudo aquilo que ele sofreu. Então isso é uma coisa muito bonita. A gente percebe nesse jovem uma piedade indestrutível, irmãos. Todas as covardias que ele sofreu não foram capazes de destruir o amor que ele tinha pelo Senhor e o desejo de ver o nome de Deus magnificado. Do verso 9 ao 15, nós temos o sonho do copeiro. Vamos ler o que o texto diz. Então o copeiro-chefe contou o seu sonho a José e lhe disse: em meu sonho havia uma videira perante mim, e na videira 3 ramos. Ao brotar a vide, havia flores, e seus cachos produziam uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão. Tomei as uvas e as espremi no copo de Faraó, e o dei na própria mão de Faraó. Então lhe disse José: esta é a interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te reabilitará e te reintegrará no cargo. E tu lhe darás o copo na própria mão dele, segundo o costume antigo, quando lhe eras copeiro. Porém, lembra-te de mim quando tudo te correr bem, e rogo-te que sejas bondoso para comigo e faças menção de mim a Faraó, e me faças sair dessa casa. Porque, de fato, fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pusessem nessa masmorra. Então aqui nós temos o primeiro sonho, o sonho do copeiro. O texto fala que ele viu uma bela videira. Dessa videira brotaram 3 ramos muito viçosos, que produziram flores e uvas maduras. E o copeiro pegava aquelas uvas, espremia no copo e entregava para Faraó. E aí vem a interpretação de José. Em linhas simples, José disse: daqui a 3 dias você vai ser restaurado. E vocês perceberam que José dá a interpretação desse sonho e engata um pedido. Ele diz: olha, interceda por mim. Interceda por mim, eu fui injustiçado. E mesmo, irmãos, ele falando que sofreu uma injustiça, que foi vendido e colocado naquela masmorra, sem ter culpa de nada, os irmãos percebem que ele não acusa os seus irmãos, ele não acusa a mulher de Potifar. E isso é mais uma coisa importante, irmãos, ao respeito do caráter dele. Ele não era um sujeito que ficava buscando justiça com as próprias mãos, que estava atrás de algum tipo de vingança. A única coisa que ele queria era a sua liberdade. Ele queria a sua liberdade, mas a justiça, o julgamento das pessoas que causaram dano a ele já havia entregado isso nas mãos do Senhor. Ele se libertou
desse desejo ardente de ver as pessoas que haviam causado dano a ele sofrendo, para ele ter aquela postura mórbida que é tão comum. Tá vendo, chegou o dia do ajuste de contas, agora está sentindo na pele, todo mundo vai ver que eu estava correto, que eu era justo. José não tinha essas pretensões, ele só queria a sua liberdade. Então, a gente vê o coração dele, ele tinha um coração limpo, né? Ele tinha um coração que não vivia amargurado. Eu fiquei imaginando durante a semana, né, pessoas chegando assim para José, dizendo: José, eu tive um sonho. José, pelo amor de Deus, não venha falar de sonho perto de mim, meu amigo. Eu estou nessa condição aqui por causa de um sonho que eu tive lá quando eu era um adolescente ainda. Mas ele está com o seu coração completamente purificado diante do Senhor. Bem, temos o sonho do padeiro. Vamos ver aqui em seguida, do verso 16 ao 19. Fala assim: vendo o padeiro-chefe que a interpretação era boa, disse a José: eu também sonhei, e eis que 3 cestos de pão-alvo me estavam sobre a cabeça, e no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, arte de padeiro, e as aves os comiam do cesto da minha cabeça. Então lhe disse José: a interpretação é essa, os 3 cestos são 3 dias, dentro ainda de 3 dias, Faraó te tirará fora a cabeça e te pendurará no madeiro, e as aves te comerão as carnes. Então os irmãos viram que o padeiro ficou entusiasmado com a interpretação do sonho do copeiro. Opa, os ventos estão soprando ao nosso favor. Eu não sei porque eu rio, irmãos, falando dessas coisas, sinceramente, né? Era para falar com um pouco mais de pesar, né? Vocês já viram aqueles apresentadores de telejornal que estão dando a notícia da maior catástrofe do mundo e estão sorrindo, né? Às vezes eu me sinto assim. Mas o fato é que ele ficou muito entusiasmado, viu que a interpretação era boa, e ele sonhou 3 cestos de pães. A imagem aqui, irmãos, era exatamente como acontecia na rotina de um padeiro. Ele saía do forno, pegava lá todas as comidas do rei, colocava em 3 cestos na sua cabeça, e enquanto ele saía do forno até a sala onde era servida a refeição do faraó, as aves iam comendo, tentando comer as comidas que estavam lá no cesto. E elas não deveriam ser enxotadas, porque elas eram consideradas sagradas. Então, aquela interação das aves com a comida era considerado algo da religião deles. Os egípcios tinham muitas e muitas aves que eram consideradas sagradas. Então, o faraó não poderia tocar naquilo, né? Era maravilhoso. Você imagina lá, né, o faraó recebendo comida com pena de pombo, não sei o quê, aquelas coisas todas, mas isso era algo da religião deles. Então, ele teve uma visão tal qual ocorria na rotina de um padeiro. E aí vem a interpretação de José. Daqui a 3 dias, você vai ser decapitado, crucificado e devorado por aves. O que chama a atenção aqui, irmãos, é a integridade de José. Ele não tentou maquiar a mensagem para deixá-la menos rigorosa e nem ofereceu falsa consolação. Ele simplesmente recebeu aquilo como uma revelação de Deus e ele entregou tal qual recebeu do Senhor. Então isso, irmãos, é uma coisa que mostra integridade. Ninguém gosta de ser portador de más notícias. Se você já esteve nessa função alguma vez, você sabe como isso pesa no coração, você portar más notícias, mas todas as pessoas que são chamadas a falar em nome de Deus, a fazer a vontade de Deus, por vezes devem proclamar más notícias. E José, ele tem esse coração íntegro para com o Senhor. A próxima cena, verso 20 a 22, é o cumprimento do sonho. Diz assim, verso 20: no 3º dia, que era aniversário de nascimento de Faraó, deu este um banquete a todos os seus servos. E no meio destes, reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. Ao copeiro-chefe, reintegrou no seu cargo, a qual dava o copo na mão de Faraó.
mas ao padeiro-chefe enforcou como José havia interpretado. O jeito que Moisés escreveu aqui, irmãos, é para mostrar o seguinte, que tudo se cumpriu com exatidão. O que aconteceu 3 dias depois foi exatamente como José havia predito. Era aniversário do faraó, ele deu uma festa e ele chamou aqueles 2 homens que estavam aprisionados e ali no meio da comemoração do seu aniversário, ele julgou ambos, restaurou o copeiro à sua função e condenou e mandou executar o padeiro naquela mesma ocasião. E o texto faz questão de dizer que Deus estava fazendo com que tudo ocorresse conforme José havia dito. A última cena do capítulo é José esquecido e abandonado, verso 23, diz assim: o copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. É incrível isso, né, irmãos? É incrível. Não é que ele teve má vontade, acho que é pior do que má vontade, ele simplesmente esqueceu. É claro que por detrás desse esquecimento tem a mão de Deus que está preparando o caminho para os acontecimentos, mas é uma coisa muito interessante olhar o aspecto da ingratidão, como é presente no coração do ser humano. O ser humano tem uma tendência muito grande, irmãos, de esquecer os benefícios recebidos. Ele tem uma memória muito seletiva para esquecer os benefícios e jamais deixar de se lembrar dos malefícios ou de alguma coisa que ele acreditava que deveria receber por direito e não recebeu. Isso ele não esquece. O ingrato tem essa marca. Nós, como servos do Senhor, nós devemos sempre tomar cuidado para não esquecer dos benefícios de Deus. O Senhor tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais e muitas vezes nós somos como aqueles homens que foram libertos da lepra e não voltam para agradecer ao Senhor. Irmãos, eu tenho dito para vocês que essa história, ela foi registrada por Moisés nas campinas de Moabe, diante do Rio Jordão, enquanto Israel estava se preparando para entrar na Terra Prometida. Então essa história, ela foi contada para aquela segunda geração que cresceu no deserto. E Moisés já era um homem velho, ele estava prestes a passar o bastão para Josué, e ele estava ali registrando os feitos do Senhor para aquela geração que estava prestes a entrar na Terra Prometida. Então eles são os homens, eles são os objetos iniciais para quem essa história foi contada. E a questão aqui é, qual era o benefício desse relato para eles? Então vamos pensar nisso. Primeiro, aquela geração que estava prestes a entrar na Terra Prometida precisava aprender que o nosso Deus é o Senhor da história, que o nosso Deus coordena todos os acontecimentos, que o nosso Deus, irmãos, ele tem uma providência exaustiva que inclui até mesmo os sonhos dos homens. Então, aquelas pessoas que estavam prestes a entrar na Terra Prometida precisavam aprender essa verdade. Eles precisavam compreender a história dos grandes feitos de Deus. Como Deus fez uma promessa a Abraão, que dele formaria uma nação que abençoaria a terra toda e de onde viria futuramente o Messias, e como Deus manteve essa promessa, guiando os acontecimentos, colocando José do Egito para preparar o caminho para futuramente o povo de Israel viver por mais de 400 anos naquela nação e serem protegidos da grande fome que estava prestes a tocar o mundo antigo. Então, eles deveriam aprender essa lição através dessa história. Eles deveriam também, meus irmãos, olhar para essa história e perceber que o Deus que eles estavam servindo era o mesmo Deus que iria continuar cuidando deles enquanto eles entravam na conquista da terra de Canaã. Então, com eles foi assim, meus irmãos, e conosco acontece o mesmo. Nós hoje podemos ler essa história, nós podemos hoje aprender a respeito de todos os atos salvadores do Senhor ao longo da história,
história bíblica e nós podemos ter fé, nós podemos ter conforto, nós podemos olhar para esse Deus que se preocupa de minúcias, como o sonho de 2 homens que estão presos, e crer que Deus continua se importando com a gente, crer que Deus está conduzindo a nossa história, crer que o Senhor nos abençoa, Ele é o mesmo Deus e vai cumprir todos os seus planos. Então foi fundamental essa história para aquele povo e é fundamental para nós também. Mas eu tenho algumas lições mais particulares que eu quero destacar aqui para a nossa edificação. Então, eu quero me dirigir a você que fica procurando se orientar na vida cristã por meio de sonhos. Isso é uma coisa relativamente comum. De vez em quando, né, alguém procura, né? Eu já fui procurado algumas vezes, né? Pastor, eu tive um sonho. O senhor pode interpretar? Eu digo, eu não sou José. José já morreu, meu irmão. Eu não sei interpretar sonho. Irmãos, na era da igreja, os sonhos não são mais o meio pelo qual o Senhor orienta o seu povo. Os sonhos foram, sim, um modo de revelação de Deus no Antigo Testamento. E esse modo de revelação, ele caducou com a chegada do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso está lá em Hebreus capítulo 1, versículo 1, depois você lê lá. Lá está escrito que no passado, Deus falou aos pais, por profetas, por sonhos. Então, Deus falava assim. Aí o autor de Hebreus, lá no capítulo 1, versículo 2, ele fala assim, nos últimos dias, Ele nos falou através do Filho. Então, Deus nos falou, veja que até o verbo ele coloca no pretérito, para mostrar que é uma fala definitiva, não é que ele está falando no sentido de estar aparecendo em visões para os crentes, não, ele falou no passado, ele falou de uma forma definitiva, o que ele falou já está registrado. E sempre que eu falo isso para alguém, normalmente as pessoas se contrapõem dizendo assim, mas pastor, isso não é uma forma de você limitar a Deus? Irmãos, de fato, eu como pessoa não posso limitar Deus, mas eu posso, e até aliás eu devo, crer naquelas limitações que Deus na sua perfeita sabedoria se autoimpôs. Então quando o texto sagrado diz assim, e nos últimos dias nos falou a respeito do Filho, não sou eu que estou impondo uma limitação em Deus, mas eu estou simplesmente proferindo uma limitação que Deus impôs a si mesmo. Mostrando que a fala dele através do Filho é a fala plena, é a fala perfeita, é a fala final, que tudo aquilo que Deus queria comunicar ao seu povo foi comunicado através dos lábios do Senhor Jesus e dos apóstolos, de tal maneira que se nós queremos ouvir Cristo hoje, nós o ouvimos através da Sagrada Escritura. Então não é uma limitação que eu estou inventando para Deus. Eu estou simplesmente sendo leal àquela limitação que o próprio Deus impôs a si mesmo. Então Deus não está falando hoje, irmãos, através de sonhos. Você precisa ter muito cuidado com isso. Sonhos envolvem muitas subjetividades, existem muitas explicações, muitas raízes. Não é sábio você conduzir a sua vida, tomar decisões importantes na sua história a partir de sonhos. A Bíblia não estimula você a fazer isso. Se você é uma pessoa que precisa de orientação, você precisa tomar uma decisão importante na vida e não sabe o que fazer, a Bíblia indica um caminho. Esse caminho é você crescer na comunhão com o Senhor. À medida que você cresce na sua comunhão com Deus, consagrando-se a Ele, orando, vivendo na presença dEle, servindo a Ele, o Espírito Santo de Deus vai iluminando a sua mente, te dando capacidade de discernir o que Deus quer fazer na sua história. Irmãos, na era da igreja, o Senhor escolheu agir em nós dessa maneira. Ele escolheu através de uma santa interação com o Espírito Santo. À medida que nós nos submetemos a Ele, Ele vai nos conduzindo para aquilo que Ele planejou, e a vontade de Deus se coaduna, acontece de fato na nossa vida. Então, se você tem uma decisão importante a tomar,
cresça na comunhão com o Senhor, utilize da luz que Deus colocou no seu entendimento. Deus te deu capacidade de olhar opções. Normalmente, nós sempre deveremos preferir aquelas opções que traz mais glória para o Senhor. Você vai ver muitas vezes que num conjunto de possibilidades, de caminhos, sempre tem aquele em que Deus é mais honrado, aquele que magnifica mais o Senhor, que faz o nome do Senhor ser mais honrado. Então você pode ir por esse caminho sem medo, porque Deus sempre quer que o nome dele seja proclamado. Busque conselhos de pessoas sábias. A Bíblia fala que na multidão de conselhos há sabedoria. Você pode ficar sensível no seu coração às portas que Deus coloca no seu caminho. E esse, irmãos, é o andar natural das pessoas que vivem na era da igreja. Nós não vivemos mais de sonhos e revelações. Em segundo lugar, eu quero me dirigir às pessoas que estão passando provações, as pessoas que estão enfrentando muitas tribulações, que estão enfrentando problemas que talvez colocasse você numa espécie de um calabouço da alma, um calabouço de sofrimentos diversos, de injustiças, seja lá o que for. O que a história de José ensina a você? A história de José ensina que você precisa continuar servindo ao Senhor, que você precisa continuar olhando para frente. Foi isso que ele fez. Ele assumiu o lugar que Deus o colocou e ele continuou realizando o seu trabalho. Ele mesmo tendo como senhor imediato um homem que praticou uma injustiça contra ele, mesmo assim ele continuou considerando o Senhor Deus do universo o seu patrão no final. Então ele entendia que no final das contas ele estava naquela condição porque Deus o colocou. Isso, irmãos, é o tipo de pensamento que precisa estar na mente de todas as pessoas que estão passando por sofrimento. Porque eu estou aqui. Existem as explicações imediatas. Pode ser uma covardia que fizeram, pode ser um problema, um dano que te causaram. Sempre há o agente imediato. Mas no final das contas, você está onde está porque Deus te colocou ali. Munido desse tipo de pensamento, você pode continuar se levantando todos os dias, cumprindo as suas obrigações, crendo no Senhor, manifestando submissão ao nosso Deus. Meus irmãos, Deus permite que os seus filhos entrem na fornalha, mas Deus nunca deixa que eles fiquem lá sozinhos, tá? As grades da tribulação podem te separar de bênçãos, de alegrias, mas nunca te separam do Senhor. O Senhor está com você, o Senhor está do seu lado, você pode crer nisso e continuar servindo a Deus com esperança. Segundo lugar, você deve praticar a presença de Deus nos seus tempos de aflição. Deus, irmãos, ele reserva momentos frutíferos de uma comunhão real e sincera com todos aqueles que estão passando momentos de aflição. O que eu estou dizendo, irmãos, é que Deus tem graças particulares, profundamente abençoadoras, que não poderiam ser comunicadas em épocas de bem-estar. Deus quer te entregar nesses momentos. Você precisa ser sensível, se apropriar de cada uma delas para a glória do Senhor. No ano de 2013, eu participei de um congresso para pastores com um pastor que foi pastor na época da cortina de ferro, em um daqueles países, agora eu me esqueci o nome, mas naqueles países da Europa Oriental. E o país dele foi tomado pelos soviéticos, e ele foi parar na prisão, porque ele era um crente, ele era um pastor batista. E ele passou alguns anos preso, por ser um servo de Deus. E algo que chamou a atenção no testemunho dele, é que ele falou que os anos da prisão foram gloriosos para a sua alma. Ele aprendeu, enquanto estava aprisionado, que era possível ser livre, mesmo estando encarcerado. Ele falou de um tempo de comunhão com Deus, de proximidade com o Senhor, que ele nunca experimentou durante toda a sua vida cristã. Então, irmãos, Deus opera essas dinâmicas em momentos de aflição.
Então você deve ter um coração aberto. Você deve ter um coração aberto para experimentar mais do Senhor, para crescer mais nele. Receber do Senhor esses depósitos de graça que são comunicados apenas nessas ocasiões. Outra coisa que você deve fazer, você deve procurar tratar as mágoas do coração. José teve de lidar com as mágoas. Nós vimos aqui que a atitude dele em não ficar culpando seus irmãos, a mulher de Potifar, mostra que ele encarou de fato a mágoa, enfrentou a tristeza e resolveu seguir a vida em paz. Você não precisa esperar as coisas ficarem bem, você não precisa esperar ocorrer uma mudança completa, uma revitalização, uma vindicação da sua justiça para você oferecer perdão. Você não precisa disso. Nós vamos ver mais para frente que o próprio nome que José coloca nos seus filhos era a indicação de que ele já havia perdoado a sua família toda. Então você pode tratar isso diante do Senhor agora, você pode colocar isso diante de oração, você já pode começar a orar a partir de hoje pela pessoa que te magoou, pela pessoa que te feriu, por alguém que te causou dano. Você pode ir através da oração purificando seu coração de toda a sujeira emocional que muitas vezes nós enfrentamos quando somos tomados pela injustiça. Você também deve servir. Você deve ser bênção na vida dos outros. Nós destacamos aqui que José, ele não viveu em si mesmado na sua própria dor. Ele lá do alto da sua injustiça, ele estava se preocupando com os outros, ele estava servindo os outros, ele estava se importando com os outros. Irmãos, isso é uma graça de Deus. E é uma bênção você poder servir aos outros nos tempos que você está sofrendo, porque isso protege o seu coração do egocentrismo, da autocomiseração, de você viver ali bebendo do veneno da sua própria dor, como se não houvesse mais sofrimento nesse mundo. Essa é uma maneira pela qual Deus ministra a sua alma, é uma maneira pela qual Deus tira você do centro e coloca em você um espírito de serviço que abençoa as outras pessoas. Por último, você deve crer que Deus não se esquece de você. Talvez você se viu nessa imagem aqui que nós acabamos de ler, que José simplesmente foi esquecido. Então você de repente pode se ver assim: eu fui esquecido. Fui esquecido. Estou como quem? Abandonado. Então as pessoas podem se esquecer de você, mas o Senhor não se esquece. O Senhor está com você. O Senhor está próximo. Aqui nós vemos, irmãos, muitos traços da pessoa de Jesus nessa história. José foi contado entre os transgressores, do mesmo jeito que o nosso Senhor o foi. José foi colocado ao lado de dois condenados, um salvo e outro morto. O Senhor Jesus também o foi. Então, através de todos os sofrimentos desse homem, nós vemos sinais do sofrimento do nosso Senhor, o homem de dores, que sabe o que é padecer, que está vivo, que está entre nós hoje e está cheio de compaixão e de misericórdia. Então, você pode ir a Jesus Cristo para ser curado. Você pode ir ao Senhor Jesus para ter a dor da sua alma sarada. Você pode ir ao Senhor Jesus para receber poder, não só para suportar o tempo do seu cárcere, mas para frutificar para a glória do Senhor enquanto lá estiver. Você pode fazer isso. Então que Deus nos abençoe, irmãos, que a palavra dele habite ricamente o nosso coração e que essa história enche o nosso coração de esperança, de alegria, de renovação, de desejo de nos levantar das nossas tribulações e continuar servindo ao Senhor com esperança. Amém. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Nós te bendizemos, Pai, por tua palavra escrita, revelada, que abençoa tanto o nosso coração. Nós te louvamos por ti mesmo. Nós sabemos, Senhor, que por trás da vida desse jovem que tanto nos inspira e maravilha, no final das contas, ao Senhor, ao teu poder, a tua graça, a tua capacitação, a ação do teu Espírito.
Então nós bendizemos ao Senhor pela obra que o Senhor fez na vida de José. E pedimos que esse mesmo poder transformador passe pelas limitações da nossa vida e nos capacite, Pai, para vivermos para a Tua glória, para termos esperança, alegria, renovação, espírito perdoador, espírito de servo, e continuarmos a frutificar enquanto passamos por grandes tribulações nesse mundo. Nós te agradecemos por Jesus Cristo, que veio a esse mundo, carregou a nossa culpa naquela cruz, e hoje, através do Espírito Santo, habita o nosso coração, tendo compaixão de nós, comunicando a nós o teu poder. Nós te bendizemos e agradecemos no nome dele. Amém.